que haja essa possibilidade, da mesma forma que um download legal, portanto, independentemente de haver ou não a cobrança de uma taxa para o suporte que o virá a comportar, não passará a ser ilegal. Bem, mas já há todo um conjunto de questões que se nos levantam, partindo deste princípio. É devido a uma compensação indenizatória. É devido a uma compensação indenizatória pelo direito de cópia privada e há que garantir que isso é feito de forma equilibrada. Não temos já tantas certezas sobre o equilíbrio desta proposta que o Partido Socialista nos apresentou e deste projeto de lei. E outras questões até de processo se levantam, nomeadamente tendo em conta que este processo está a ser alvo de uma tentativa de harmonização no plano da União Europeia, que é disputada em 2011 e que tem o seu término em 2012, e, portanto, ainda não se sabe sequer em que ponto está. Corríamos aqui também o risco de dar um passo demasiado consolidado para uma doutrina que pode ser completamente subvertida daqui a meses. Porque muitos dos países que optaram por esta via da taxação direta dos bens e da maquinaria de reprodução, neste momento estão em reversão por dificuldades encontradas no processo. E, portanto, para nós é de facto devido a uma compensação indenizatória. Estamos disponíveis para estudar, e termino, estamos disponíveis para estudar as formas pelas quais ela será feita, incluindo a cópia privada, utilizando-se aqui ou não o termo taxa, já vi que contestam a utilização do termo taxa, mas utilizando-se ou não a cobrança de um sobrevalor nos bens de suporte, há outras formas, aliás, outros países já as exploram e há outras formas que devem também servir-nos como contributo de reflexão. Da parte do PCP estamos inteiramente disponíveis para essa reflexão, salvaguardando, quer pela via da isenção, como o projeto de lei faz, mas de forma curta, no nosso entendimento, quer pela via da isenção, quer pela via da distribuição do sobrevalor noutras áreas e noutros bens, estamos disponíveis para trabalhar, partindo ou não deste projeto de lei como base, mas destes princípios. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os responsáveis da AGECO. Peço-lhes desculpa por ter chegado ligeiramente atrasada, estava numa outra reunião sobre o mesmo assunto e já reunimos antes. Agradeço os documentos que nos fizeram chegar à altura e que nos fizeram chegar, entretanto, que recebi ontem mesmo mais contributos. Muito rapidamente, o Bloco de Esquerda não partilha da ideia da compensação indenizatória pela cópia privada. Assim, a cópia privada é um direito legal, não há razão para ser compensado. Compreendemos que o mecanismo de cópia privada foi instituído na Europa e em Portugal já, como um mecanismo que tenta reverter para os setores que fazem criação artística, cultural e científica, não é, de conhecimento e obras, parte daquilo que passaram a ser receitas de indústrias que não têm relação direta com quem cria essas mesmas obras. E, portanto, para se tentar compensar, criou-se este mecanismo a que chamaram cópia privada. A nós parece-nos perverso um pouco esta ideia de que se está a compensar a cópia, o que é verdade, até pela forma como o mecanismo é instituído, porque não se vai compensar cada cópia que é feita, porque era impossível perceber o que era usado para cópia ou não e exatamente quem é que é copiado. Portanto, assume-se que este é um mecanismo de compensação pelo facto de a indústria que mais cresce com as atuais formas de consumir, eu não gosto muito do termo, mas de usufruir de obras artísticas e científicas, ser agora, as receitas serem para indústrias que na realidade não remuneram quem cria essas obras. E, portanto, haver aqui uma perversão que, em última análise, prejudica grandemente a criação artística e científica, principalmente de países cuja indústria, por não se dirigir a populações de milhares de milhões e ser mais frágil, não consegue compensar estas perdas. Nós consideramos que aqui teria lugar políticas públicas mais ativas e não só de investimento público, mas até de distribuição das obras, da acessibilidade das obras à população, que não tem acontecido. E, portanto, há aqui uma má consciência nesta proposta, digamos assim. Mas falemos sobre esta proposta porque há alguns dados que eu acho que seria interessante perceber. Percebemos que a proposta da AGECO é conseguir que as compensações sejam pagas não pelos consumidores, mas pelos adquirentes, não é? E fazem ou seja, pelas empresas
Ou seja, fazer que a taxa recaia não sobre os consumidores ou a tarifa, mas sobre as margens de lucro. Falámos já do argumento dos iPhones em Espanha já pagam a taxa e são mais baratos do que cá. Mas na prática não percebo muito bem como é que isto se pode implementar. Por outro lado, também perceber se tem uma ideia da percentagem das receitas que são adquiridas, que são cobradas por cópia privada, qual é a percentagem que tem como destinatários autores europeus e portugueses e qual é a percentagem que são anglo-saxónicos ou da indústria internacional, se há ideia da percentagem da forma como isto é distribuído. Uma última pergunta, se lhes parece que teria sentido neste âmbito acabar com as limitações à cópia privada, nomeadamente legalizando a circunvenção ao DRM e alterando a forma como se considera a partilha e o download. Isto não tem a ver com pirataria, mas a verdade é que a nossa legislação confunde em vários aspectos e esta talvez seria a altura de deixar de fazer essa confusão. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt. Muito boa tarde, Sra. Coordenadora e todos os presentes. Dizer que, sendo a última intervenção, o PSD quer agradecer a presença e os esclarecimentos que aqui vieram prestar nesta audição para que nós possamos consolidar aquela opinião relativamente à proposta que temos em análise e ao tema em concreto. As perguntas que tinha para fazer já foram, por ser a última a intervir, colocadas anteriormente por colegas deputados. No entanto, gostaria de reforçar que para nós, em nome da bancada social-democrata, é importante perceber quais são, de facto, as divergências que têm relativamente ao projeto que está apresentado e que soluções apresentariam de diferente. E a outra questão é em matéria de União Europeia, face ao que está a ser projetado, quando dizem a atualidade da aplicação desta legislação e da aprovação, quando está em curso uma tentativa de harmonizar em sede europeia estas matérias. E daí tentar perceber qual é a vossa visão relativamente àquilo que está a ser trabalhado do ponto de vista da União Europeia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria a palavra para responderem, como entenderem, às questões e vamos ser generosos, tendo em conta que alguns dos senhores deputados não utilizaram o tempo todo e, portanto, dava a palavra à GECOP. Muito obrigado, uma vez mais. Quero também aproveitar para saudar as pessoas que, entretanto, entraram na sala, coisa que não tinha feito anteriormente, e agradecer também a presença delas e certamente que a reflexão